emoção vai começar, entrevistando o artista que em vida vamos exaltar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo, vamos homenagear. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Com reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo, vamos homenagear. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. Eu sou Maurício Marques. Eu sou Gina Teixeira. Nós somos do programa Momentos de Emoções, da TVC Rio, canal 6 da NET. Eu peço licença para entrar na sua casa todos os domingos, com início às 19 horas. Reprise às quartas-feiras, com início às 15 horas. Com o apoio da FUNJOR, Fundação Cultural José Ricardo, estamos dando início a mais um quadro, A Vida do Seu Ídolo, que tem a finalidade de dar oportunidade aos artistas de todas as áreas para contar a história de sua vida. O nosso convidado de hoje e homenageado, ele é um grande jornalista, radialista, e ele vai ter uma história bonita para contar. Eu estou falando do meu amigo Hilton Aberrian. Tudo bem, Aberrian? Tudo bem, Maurício, tudo certo. Boa tarde, boa noite, não é verdade? Porque vai ser de noite, vai ser também à tarde, boa tarde, boa noite. Também não está errado, não. Então, Maurício, prazer em estar aqui. Gina, prazer estar com vocês aí, bater esse papo. Aberrian, eu falo Aberrian, né? Tá certo, Aberrian. Então, vocês me convidaram, eu estou aqui com muito prazer para conversar com vocês. E eu sei que essa história da sua vida será uma bonita história, que eu já conheço você há mais de 30 anos, certo? Sei que você vai ter uma história bonita para contar para o nosso público. E a primeira pergunta que eu faço a um amigo é o seguinte: há quanto tempo você é jornalista e radialista e você é natural da onde e a data do seu nascimento? Que aí começa a tua história. Tá certo, eu comecei lá em Mimoso do Sul, na minha cidade. E Espírito Santo. Espírito Santo, sul do Espírito Santo. Nasci num dia 30 de outubro, na cidade de Mimoso Sul, sul do Espírito Santo. Comecei a trabalhar em serviço de alto-falantes na cidade, fazendo campanhas políticas, fazendo propaganda das casas comerciais que queimavam os seus estoques, né? Botar fogo não, quero vender mais barato, na época Casas Franklin, e várias, e campanhas políticas da época, pegava um carrinho, um alto-falante, saía pelos distritos de Mimoso do Sul, que era um município, fazendo campanha, e ganhava lá meu dinheirinho. E até que surgiu lá na minha cidade uma emissora de rádio, chamada Rádio Difusora de Mimoso do Sul. E já que eu estava indo trabalhar em alto-falantes, eu fui lá e fiz um teste e consegui trabalhar na Rádio Mimoso do Sul. E fiquei lá durante algum tempo, saí um pouco para fazer uma outra campanha política, e a partir daí, os políticos para que eu trabalhei perderam a eleição, então eu fiquei sendo gozado na cidade, as pessoas brincavam comigo, porque eu fazia um comercial de um dos candidatos, que era o Floriano Rubim, e dizia mais ou menos assim: Floriano viaja no Expresso da Vitória.
E o Expresso da Vitória apita democraticamente assim. Rubinho era o governo. E aí as pessoas passavam por mim na rua, era Rubinho. Aí eu falei com um político que ganhou a eleição, que queria vir para o Rio, queria sair de lá, que estavam me gozando muito e tal, mas numa boa. Ele me deu uma carta de apresentação, vim para o Rio de Janeiro, e aqui eu fiquei durante 6 meses carregando aquela carta. Uma carta. E aquela carta não funcionava porque o endereço da carta era Rádio Continental. E o deputado Ruberado não me recebia. Eu chegava com a cartinha, meu terno já estava ficando todo cheio de... Estava preto as mangas, só tinha aquele terno de albene. E um dia choveu muito, eu dormi na rua, porque eu não dormi em pensão e tal. Nesse dia eu estava na rua. Aí eu saí direto de onde eu estava, num subúrbio aí, e fui direto com aquele terno ainda meio molhado da chuva, eu tinha dormido no meio-fio. Aí fui lá na rádio, o deputado não me recebeu, mas a secretária que tinha lá falou, esse garoto, eu era menino ainda, esse garoto todo dia... Quantos anos? Conta pra gente. Quantos anos você tinha? Aí eu tinha o quê? 18 anos. Ah, 18. Aí esse garoto vem todo dia aqui, o seu Rubens não atende ele. Eu não me atendia porque ele tinha muita coisa a fazer, não era por maldade não. Aí, o que ele faz? Ele quer ser locutor. Eu já era locutor lá no interior, mas era locutor do interior. Locutor do interior fala aqueles R's, rádio, tudo aquilo, né, meio complicado. E eu não tinha tarimba para trabalhar numa rádio do Rio de Janeiro, mas fiz um teste. Foi mais ou menos, foi razoável. Um dos diretores subiu comigo, fez o teste, desceu, acho que ele ficou com pena. Falou, o rapaz tem uma voz boa. E aí o outro falou assim, então ele pode ser cantor. Mas eles me admitiram como locutor comercial da Rádio Continental. O importante era isso. Eu estava empregado, né? Na época era um salário de 6 mil, e eu já não estava morando numa pensão, estava morando de graça aqui perto, na casa do Estudante do Brasil, porque não pagava, e a gente comia no restaurante Calabouço, pagava 2 cruzeiros, não era real, era cruzeiros. E aí fui levando a vida. E 6 mil ia quebrando um galho, né? Não dava para muita coisa não, mas aí já dava para aliviar. Antes disso tudo, o que eu fazia nesses 6 meses? Eu pegava e enchia uma mala de brinquedo, de pente, de travessa de cabelo, de pasta de dente, de escova de dente, saía pelos subúrbios para vender aquilo. Tinha um camelô. Silvio Santos. Começou assim. Estava com a bola toda. Não, mas ele né? começou assim também. Mas ele vendia coisas melhores e tal, vendia relógios. Né? Eu não estava com a bola dele, não tinha experiência dele. Né? Então fui, quase não vendia nada, às vezes ficava na pior, ficava no Largo Machado, não tinha dinheiro nem para comer naquela época. E tinha que pegar dinheiro emprestado com o mendigo, que tinha lá no Largo Machado, chamado Camundongo. Camundongo era um mendigo que os estudantes gostavam muito dele. Ele ficava com uma carrocinha, um carrinho, ele morava dentro de um carrinho, em frente à igreja ali no Largo Machado. Aí a gente pedia um dinheiro emprestado, eu, o colega, e ele emprestava. Depois a gente pagava. A gente ia para aquela padaria que tinha no Largo Machado, onde, do lado do São Luís, o São Luís era outro prédio, um prédio suntuoso, não é esse São Luís que está lá não, agora é um shopping. Aí comprava uma bisnaga grande, comprava salame, né, mortandela, ia para a pensão comer. Eu e um colega também, que era duro como eu. Eu fui indo até que aí eu entrei na Rádio Continental, e comecei a chegar um dinheirinho, já mudei para... Eu tinha mudado para essa casa do Estudante do Brasil, fiquei pouco tempo também, mudei para Copacabana, e já dava para alugar um apartamento em Copacabana, com outro colega, que era radialista também, o Valdo Moreira, um grande locutor. E ele morreu. Valdo Moreira? Valdo Moreira. Não é Oswaldo, é o Valdo Moreira. Valdo. Tinha o Oswaldo e o Valdo. Aí fui morar lá em Copacabana com ele e tal, e o tempo foi passando, entrei para a televisão e o negócio foi correndo normalmente. Até que um dia eu tive a grande oportunidade da minha vida. Trabalhei na Rádio Continental como locutor comercial, faltou, era dia de apuração das eleições, o Rio de Janeiro estava vivendo um momento importante, dia de eleições, no dia seguinte, dia das apurações, e
comunicador na época era peão, hoje é âncora, anchorman, hoje é comunicador, mas na época era o peão que ia comandar a reportagem. No Continental tinha dezenas de repórteres. E aí faltou o locutor. O rapaz que trabalhava lá na Rádio Continental, que era a Rádio Escuta, falou, olha, faltou o locutor. Eu era locutor comercial, estava no estúdio, falou, era o Dalvan Lima. Faltou o Dalvan Lima e ele está precisando aí de um peão, de um âncora. E eu estava doido para aquilo acontecer. Não era para ele faltar, mas era a oportunidade que eu esperava. Aí deu certo, eu comecei a fazer reportagem, Palu deu certo, o Palu chegou em seguida, e aí mandou bater um comunicado, falou assim, passo o Abirrian, qual é o seu nome? Falei, Hilton Abirrian. Passo o Hilton Abirrian para o departamento de jornalismo. Aí foi a grande chance, grande oportunidade. E naquela época, me lembro que ela estava no auge, Continental. A partir daí eu passei a ser foca do setor de jornalismo da Rádio Continental e passei a atuar nas reportagens e tal. Aí começou a minha vida profissional aqui no Rio de Janeiro. Você lembra que ano mais ou menos isso? Isso aconteceu em 1962. 62, já vai em 50 anos por aí. Quase, essa eleição foi em 1952. Para vocês verem. Eleição para governador, eleição para deputado na época. E aí começou tudo. Agora então, com a história da sua vida, você é casado? Casado, Como é o nome graças da a Deus. esposa e dos filhos? Clemens, eu tenho uma mulher que é minha parceira, minha amiga, a pessoa com quem eu vivo, com quem eu me casei há 30 anos atrás, pretendo ficar com ela mais 30, se eu viver mais 30, e é a pessoa que me faz feliz, minha companheira, minha parceira, minha amiga, Essa que é a pessoa em quem eu acredito, com quem eu vivo, é a pessoa que me faz as horas feliz. mais de ruins, ela está sempre Todas presente. as horas, claro, horas Exatamente. dificílimas, e ela sempre junto comigo, e as horas boas também, graças a Deus. Eu quero que tenha sempre horas boas, né? Porque as difíceis foram terríveis. Bom. Mas as boas nós vivemos. E tenho dois filhos. Dois filhos. A Bárbara, que é estudante de ciências atuariais, passou em primeiro lugar na UFRJ, mas antes ela já tinha passado em primeiro lugar também no CAP, né? No CAP, Colégio de Aplicação, quer dizer, uma menina que também me dá... Super colégio, né? E numa época que eu estava dura, ela não podia pagar o colégio, ela passou no colégio de graça e de excelência. E hoje ela estuda ciências atuariais e estuda arte cênica também, ela gosta de teatro, e já faz algumas peças e tal, ela tem talento e é uma filha maravilhosa. E tem meu filho Rafael, que também casou agora há um ano e pouco, e tem uma academia de jiu-jitsu lá no Clube Monte Líbano, e é personal trainer de educação física, e personal de jiu-jitsu, é campeão brasileiro, é campeão europeu, tem vários títulos, campeão estadual, tem todos os títulos. Um dia lá na televisão. Passa na Sport TV, naqueles programas. É também um filho fantástico, que me ajuda muito, os dois me ajudam. A filha e o filho, e os três ajudam. Rafael, um cara fantástico também, meu amigo, meu companheiro, meu filho. Então, é uma família, graças a Deus, bacana. Na parte familiar, você é um homem realizado. Graças a Deus, né? Deus é fundamental. Eu tenho uma santa também na minha devoção, que é a Santa Terezinha. Então, é uma família muito grande. Programa de rádio na Rádio Nacional, de 8 às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira. É um programa movimentado, é um programa muito ágil, né? O Alô Rio, dinâmico, né? o Alô Rio, exatamente. E é um programa que a gente se envolve muito. É um programa que tem um relacionamento com o ouvinte, com artistas, com jornalismo. Eu me envolvo com um programa. Eu apresento um programa, eu gravo 2 vezes por semana esse programa, na Boa Vontade TV, da Sky. Que é de samba, né? É de samba. Samba e história. O programa é apresentado aos sábados, 2 horas da tarde, aos sábados, 10 horas da noite, aos domingos, 2 horas da tarde, aos domingos, 9 horas da noite, e às terças-feiras, às 9 horas da noite. Você grava aqui no Rio? Eu gravo no Rio, gravo fora do Rio. Ah, tá. Esse programa é gravado 2 vezes por semana normalmente, e pelo programa já passaram os maiores artistas brasileiros, aqueles que estão na mídia, fora da mídia, artistas de talento, que contam também as suas histórias. É um programa que eu gosto muito também de fazer, eu me relaciono muito com o programa, tem tudo a ver com a minha vida, e independente da instituição para quem eu faço o programa, que é a LBV,
que é uma instituição que há muitos anos vem fazendo um trabalho humanitário, um trabalho social muito importante através do presidente da LBV, que é o jornalista, escritor José de Paiva Neto. Hoje a LBV é uma das maiores instituições do mundo. Eu tenho um orgulho, uma honra muito grande de trabalhar. Agora vem cá, esse programa Alô Rio, não teve um tempo que você fez também na Rádio MEC? Fiz na Rádio MEC o programa. Você manteve o título. título, Eu fui levado para a Rádio Nacional pelo Cristiano Menezes, pela diretoria da Rádio MEC, o Orlando Guilhom, Cristiano Menezes, e eu fui levado para a Rádio MEC, para a Rádio Nacional, da Rádio MEC para a Rádio Nacional, e lá estou já há um ano e meio, né? E me identifico muito também. Já tinha trabalhado na Rádio Nacional, História, eu saí da Rádio Continental. E você teve uma fase muito boa com o Austin Rodrigues da Globo. Então, certo? Queria que tu falasse. Claro, dessa fase. essa fase inicial, eu trabalhava na Rádio Continental quando ela foi extinta e surgiu a Rádio Capital, e eu tinha praticamente abandonado o rádio, não queria mais. Quando o Zé Carlos Araújo me telefona e me convida para dirigir o jornalismo da Rádio Nacional. Fui para lá, e lá fizemos coberturas como a cobertura do Papa, que foi uma das maiores coberturas rádio-jornalísticas do rádio brasileiro, com 30 repórteres falando do Galeão até o aterro do Flamengo, uma cobertura fantástica. Depois o julgamento do Dock Street, eleições, carnaval. E aí surgiu também o Programa Nacional 80, que eu apresentava junto com o Austin Rodrigues, o Apolinho. E esse programa durou durante muito tempo na Rádio Nacional. Fiquei ligado durante alguns anos. Depois o Apolinho foi para a Rádio Globo, eu continuei na Rádio Nacional. Passou o tempo, eu fiquei mais 9 anos na Nacional. Aí saí da Nacional. Quer dizer, eu fui demitido da Rádio Nacional. Mas isso é normal na vida da gente. Aí passou o tempo, aí o Apolinho me leva para a Rádio Globo. Eu fui apresentar com ele um programa. Esse Nacional 80 também explodiu no Rio de Janeiro de audiência. Tinha uma audiência muito grande mesmo. E aí fomos fazer juntos, eu e o Apolinho, o Austin, o programa Show da Madrugada na Rádio Globo. Esse programa Show da Madrugada, o Apolinho já apresentava na própria Rádio Nacional, depois foi para a Continental, Guanabara. Guanabara foi outro programa, era Beck Parado. Aí ficamos juntos na Rádio Globo fazendo o Show da Madrugada. O programa explodiu também, para que vocês tenham uma ideia. O programa somava todas as emissoras de rádio, todas somadas, e elas não alcançavam a audiência que tinha o Show da Madrugada na Rádio Globo. Ele tinha mais audiência que todas as emissoras juntas. Programa de meia-noite às 3, apresentado por mim, pelo Apolinho, participação do Brandão, repórter, Marco Antônio, muitos repórteres, o Lian e uma equipe de produção. E até que o Apolinho, ele se dedicou, ele teve que dirigir o Flamengo, aí se dedicou mais aos comentários da Rádio Globo, e indicou o João Ferreira para fazer comigo, o João Grandão. E eu fiquei na Rádio Globo mais algum tempo, durante quase 10 anos, também fui demitido, também é normal, é a vida da gente. Recomeçar sempre. Recomeçar de novo. Tem que matar um leão por dia. 2. 2, vai. Um não tá doido. Aí fui ir lá na Rádio Globo, eu fiquei nesse período, graças a Deus, com uma audiência muito boa, muito grande, é o que eu disse, somando todas elas não alcançavam a audiência da Rádio Globo. No nosso programa Show da Madrugada, de meia-noite a 3, tinha quadros fantásticos no programa, tinha participações. Chegou lá o dia Lúcio Gatica para cantar no programa de madrugada, imagina. Chega lá o Ronaldo, fenômeno na época do auge dele, chega de madrugada lá e dá uma entrevista ao vivo. E sem falar nas outras, o governador hoje, Sérgio Cabral, de vez em quando ia para lá, chegava lá de madrugada para conversar, na época ele não era governador, claro, né? Senão ele não ia. Mas, e muitos outros grandes artistas que apareceram por lá. Você se lembra que ano foi essa época? 91, parece, até 90, 91, até 98. Aí apareceu lá um diretor que queria mudar a história do rádio. Para pior, né? Eu acho que tirar esse programa. Ele não tirou só o programa, não. Ele demitiu quase todos os comunicadores
que foram para Tupi e passaram a liderar a audiência na Tupi. França, tirou, olha só, tirar o Haroldo de Andrade do ar. O cara teve a coragem, a audácia de tirar o Haroldo de Andrade do ar. Olha o trabalho negativo que ele fez por lá. Ele era desse meio? Não era, acho que não era. Acho que não era, não. Aí depois tirou França, tirou... Só tirou cobra. Eu também dancei, né? Fez uma estrutura. Mas aí eu sempre tenho, por isso que eu digo, eu tenho Santa Terezinha, eu tenho Jesus sempre do meu lado e uns amigos fantásticos, né? E aí eu recebi um convite, fui para os amigos, né? Tem muitos amigos que participaram da minha vida, falei do Washington, o que a gente leva nessa vida são amigos fantásticos o Wilton Gomes da TV Globo, Ronaldo Rosa, trabalhei com eles todos, né? Muita gente fica lembrando aqui, é difícil, mas eu tenho, aqueles com quem eu trabalhei, eu tenho uma saudade muito grande. E aqueles que eu trabalho hoje, eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com eles. Aí fui para a Rádio MEC, fiquei lá eu não fui demitido. E lá você também... Eu fiquei lá numa boa, e fiquei lá coordenando durante o período da rádio, depois assumi uma direção nova, uma direção competente, pessoal realmente fantástico em termos de trabalho, hoje superintendente das emissoras de rádio da EBC, o Orlando Guilhom, e o próprio Orlando, quando mudou toda a direção, ele me chamou e falou, olha, pelo seu currículo, pela sua postura ética, você vai continuar aqui na rádio. Não me demitiu, normalmente muda alguma coisa. Eu fiquei lá, ele teve a dignidade, bem a dignidade, eu digo isso de público, eu tenho que dizer, eu não posso negar essas coisas. E ele me manteve na rádio, quer dizer. Eu continuei lá na Rádio MEC, até que o Cristiano Menezes foi dirigir também a parte regional da Rádio MEC e me levou para a Rádio Nacional, que é a mesma empresa, na verdade. Empresa brasileira, né? É a empresa Brasil de Comunicação, e o Cristiano também levou para a Rádio Nacional. Nisso tudo tem Jesus, tem Deus, né? Tem Santa Terezinha também me dando uma força enorme. E tem os amigos. Eu ia te perguntar naquela hora, porque eu me lembro que na época que você estava na Rádio MEC, tinha um dia que você fazia um programa de auditório, né? Tinha os de estúdio e de auditório. Tinha uma vez por semana, pois é. 4 horas de programa de auditório. Então, que era um barato. Eu queria saber Lotava o auditório. E tem uma outra coisa importante, que você entra na casa do mais humilde, até eles te consideram, te conhecem, entra na intimidade. Você ganha o respeito, porque você respeita eles, né, os ouvintes, né, que são amigos. Amigos. Eu me lembro quando eu saí da Rádio Globo, eu recebia a secretária eletrônica da minha casa, ficou ligada, e o telefone não parava de madrugada. Eu tenho os cartuchinhos dos recados, as pessoas ligando o Brasil inteiro. Impressionante. Está vendo? Uma fila de taxistas ali na Rua do Russo, no dia que eu saí lá. No dia seguinte eu não entrei, foi de repente. De repente, os taxistas começaram a fazer uma fila para saber o que era. Então é isso aí, são amigos, são pessoas. E o rádio tem uma outra vantagem, a notícia aconteceu ali, você já está dando rir. Na hora, né? A Continental já fazia isso pelo telefone. É verdade. Acontecia notícia, desligava, chamava, matava o telefone e ligava na hora, na mesma hora, né? Mas você esteve lá na praia de Copacabana também, né? Junto com o Comitê Olímpico lá da Dinamarca, né? Foi um barato. Frente ao Copacabana Palace. Essa turma estava lá, quer dizer, diretores viram repórteres, estava lá o Cristiano como repórter, e outros companheiros também comentando, o Mário, e vários companheiros lá participando da reportagem, não me lembro todos não, mas foi um trabalho, uma emoção, é isso mesmo. Olimpíadas 2016. Também nisso tudo que a gente está conversando aqui, eu passei também pela televisão, TV Rio, durante um ano, eu fui repórter do programa do telejornalismo Repórter Rei, junto com o Hilton Gomes, com a Érica Francesco, com o Ronaldo Rosas. Trabalhei na TV Tupi, eu participei do programa do Sérgio Tancour, 13º Signo, o próprio programa do Sérgio Tancour, tem passagens interessantes com a Beck Labin,
No programa eu fiz ela comer um sanduíche, que era mulher da alta sociedade, e ela comeu um sanduíche na frente das câmeras. Quer dizer, tudo isso era, na época, jogadas e tal, mas o importante é que eu passei em todos os lugares e passei de maneira sadia, saudável, entendeu? Fazendo amigos. Fazendo amigos, construindo, fazendo amigos. Eu passei pela TV Tupi, passei pela TV Continental, passei pela TV Rio, fiz todas as coberturas de carnaval, quase todas, pela Continental, pela Tupi. Teve uma época que foi feita uma cobertura em pool com a TV Globo, TV Tupi, TV Continental. Eu estava lá também. Entrevistei o Juscelino aqui no Teatro Municipal, quando ele veio no baile do Teatro Municipal. Aquele flash que apareceu na minissérie JK, que ele foi aplaudido lá embaixo, na escadaria, não. Ele foi aplaudido dentro do salão. Foi aplaudido, ele estava no camarote dele, e quando ele chegou, eu descobri que ele estava no camarote, fui lá, trouxe o Juscelino até o hall do Teatro Municipal, fizemos uma entrevista com ele. JK, o pessoal começou a cantar Peixe Vivo quando ele voltou para o camarote dele. Então, tive essa honra de entrevistar o Juscelino. Participei de uma reunião na casa do Juscelino durante uma madrugada inteira, eu e mais 9 jornalistas, ele contando histórias fantásticas. Ali a gente não conversava, só perguntava, que era gostoso ouvir o Juscelino Kubitschek. Ele contou várias histórias, algumas inclusive eu vi depois através da vida dele num filme, num documentário. E transmissão da cobertura do Papa, do julgamento do Dock Street, estavam lá os repórteres da Rádio Nacional, Mário e o Alfredo, e reportagem de eleições, de carnaval. É o meu negócio, é o que eu gosto. Eu queria saber se você chegou a escrever naquele jornalzinho impresso, Informe, que era dos amigos da Rádio MEC, por acaso? Não, eu não escrevi ali, não. É que é o da Suarmec, né? É um jornalzinho muito gostoso, que é a Suarmec, que é uma instituição ligada à Rádio MEC, Clube dos Ouvintes, dos Amigos Ouvintes da Rádio MEC. Né? Então é um jornalzinho que é publicado, eu não escrevi nele não, mas é um jornalzinho que eu leio. Então, nesses jornais assim, menores, assim, mais populares, você chegou a escrever tabloides? Eu entrevistei quase todo mundo. Eu tenho 4 horas de entrevistas com o Tim Maia. Eu tenho, por exemplo, 4 horas de entrevista com o Roberto Carlos, 3 horas. Eu cedi essa entrevista uma vez para o jornalzinho de Friburgo, aí foi publicada toda a história dele, nesse jornalzinho. Cedi, tem, por exemplo, cedi fitas que eu tenho de documentos, de gravações com artistas para vários livros, inclusive, que estão por aí. E agora, em jornal, eu não tive tempo para trabalhar em jornal. Agora você tem uma revista lá com a Beija-Flor. Eu não tenho a revista. Eu junto com o Ricardo Fonseca, que é um jornalista, eu edito a revista da Beija-Flor. Nós editamos a revista Beija-Flor, que é, modéstia à parte, considerada a revista de excelência de escola de samba, a melhor revista de escola de samba. Estou falando isso que é melhor, porque é a melhor mesmo, é da Beija-Flor. É verdade. Você trouxe para a gente hoje uma aí? Puxa vida, ela não saiu ainda. Está devendo. Mas você depois pode ir. Mas é porque eu tenho a antiga, né? Senão, se eu soubesse, eu teria apanhado uma para vocês. Mas tem lá, se vocês quiserem, eu tenho. Você, nessa tua história, você trabalhou também como produtor de algum artista? Não, nunca. Não. Fazia shows assim, esporadicamente, mas produção mesmo? Produção não é por tempo, não, mas eu sempre gostei do rádio, eu sempre me envolvi diretamente com o rádio. Então, eu nunca quis. Eu tentei 2 vezes ou 3 ser compositor, não deu certo. A primeira foi uma música terrível, né? Horrível. O disco foi quebrado, o cara tocou na rádio Tamoio na época, discos na vitrine. Ele falou, vou tocar pela primeira e pela última vez essa música, era a Marcha do Repolho, que é muito ruim. Marcha do Repolho? Recomendo que vocês não ouçam e não comprem o disco. Não, mas por fazer um julgamento, canta um pouquinho. Eu não sou desafinado, os versos eram mais ou menos terríveis. O Zé comeu repolho com laranja, depois foi pro baile dançar. Mas a tuba impertinente não parava de tocar. Tum, 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 Zé, o que há? Tum, 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 para de pular. E era um negócio feio. Depois eu gravei também como autor uma marcha rancho,
também não deu certo, ninguém cantou. Como é que Foi o Ari Cordovil que gravou. E depois eu gravei uma música também com um baterista chamado Jardim de Castro. Ah, Jardim! Eu gravei com ele Então, a música Barato Bamba. Pega lá com ele que você vai ver que tem uma música minha com ele. Mas também a música És Muito Para Mim, As Ricas Tem Beleza, um negócio meio falado. Essa música tem 40 anos. É um negócio meio falado, meio esquisito. Não deu certo. Era um rap. Era, exatamente, na época. Nem tinha surgido o rap ainda, mas a gente resolveu fazer um negócio falado. Mas também ninguém tocou. Eu tinha um programa de rádio, toquei algumas vezes, mas não deu certo. Como compositor, você vê que foi um fracasso total como compositor. Eu só dei certo, eu acho, só como dei certo locutor, como radialista. Radialista. Agora, você não insistiu, né? Você teve essa decepção assim que ele Não foi, porque eu vi que não era o meu negócio, no mau lugar de alguém que era, veja bem, Arlindo Cruz, Sombrinha, Monarco, Mas você essas lembra? feras, Wilson Batista, Geraldo Pereira, Noel Rosa, Chico Buarque, esse pessoal sabe compor, né? Pessoal que inspirado, Nasceu né? pra Tem inspiração. tantos aqui, eu até fico chateado de esquecer alguns, Luiz Airão, cada música linda, cada verso maravilhoso. Eu não sei fazer aquilo, o cara nasceu para aquilo, está na dele, ou eles estão na deles, eu estou na minha é rádio. Não, eu estou dizendo isso porque o Roberto Carlos, no primeiro disco que ele gravou, ele não fez sucesso, você lembra disso, né? Não fez. Aí depois da insistência O Roberto dele, Carlos, apareceu o Messias, ele cantava aquelas músicas como é o Messias, tem uma participação grande na vida dele, sem dúvida alguma, Zé Messias. Mas o Roberto cantava músicas românticas. A grande inspiração do Roberto Carlos, segundo ele, foi o Tito Madi, né? O Tito Madi, que foi um grande inspirador dele. Que é um grande cantor, um grande intérprete, um grande compositor. Você lembra do Beco das Garrafas? Claro. Ele e a Lenine Andrade, Claro. Sucesso da Bossa Nova daquela Bossa época. Nova, Peri Ribeiro, Andrade. Peri Ribeiro, O Tito foi precursor, só que ele disse que não, ele não faz questão de dizer que é da Bossa Nova, modesto. Aliás, um abraço para o Tito, que ele está se recuperando de um problema de saúde que ele teve. Mas então, o Roberto cantava músicas românticas e tal, aí surgiu uma oportunidade, né? O Sérgio Murilo saiu da CBS na época, e a CBS precisava de um cara para cantar rock, e o Roberto era o cara certo. Foi contratado, aí Splish Splash, aqueles... Aí veio a Jovem Guarda, aí o Roberto não parou de crescer e merece, né? Porque ele é um cara que tem carisma. Erasmo sempre teve uma participação importante na carreira, na vida dele, o Roberto Carlos. Falou agora em Marcos Gomes, eu já fiz um convite a ele também para vir participar. Aí ele virá, vou falar com ele, está viajando, ele de falou férias. que estava de férias. Mas ele virá com certeza. Aí estou esperando ele voltar. Eu vou lembrar ele. Viria aqui também, que tem uma história, né? Essa história aqui é para todos os artistas de todas as áreas vir contar essa história. E homenagear o artista depois que ele morre, ele não sente o Não adianta. Aí o Guilherme de Brito já dizia que o Faça me dê as flores em vida, o carinha é meu amigo. O próprio Gerdau, que tem 60 anos de rádio. Já teve aqui? Ele é o presidente da Funjora. Ele estreou. Foi o primeiro. Ele estreou esse quadro aqui e disse para a gente aqui o seguinte: eu não esperava, eu com 60 anos de rádio, em vida, e aparecer vocês para dar essa oportunidade de eu contar a história da minha vida. Que bacana. Porque não teve canal de televisão nenhum que fez isso, né? Quer dizer, então, esse valor que os artistas passam por aqui dão a esse quadro. Claro, eu tenho certeza que eu faço as palavras dele, eu repito aqui o que ele disse. Eu fiquei feliz com esse convite. Eu quero depois receber estou recebendo um CD de presente, Lapa de Hoje, né, da Gina, o livro Lapa de Hoje também, que a Gina me oferece. Agora, o que ajuda? E vou querer depois de presente, viu, Maurício? A cópia eu vou guardar. Isso é discutir para guardar para a posteridade. Claro. Isso complementa esse quadro, porque você vai ter para mostrar para os seus amigos, porque no dia que passa pode ser que nem todo mundo. Mas eu vou ver, eu sei. Vai ter mais um ponto lá no Ibope. Eu sei. Agora, agradeço se você também
de vez em quando que esse quadro merece uma divulgação. Falar no quadro? Claro, falar na TV, quanto mais tu trazer... Exatamente, tá mas nós temos pego audiência que o cara está passando lá os canais. Exatamente. Do teu programa, Contra lá. e para lá ver a vida do seu ídolo e a qualificação embaixo. Fica parado lá na tela. Quando está sendo a entrevista, a edição é assim. E aí tu está trocando de canal, olha lá, põe a vida desse aqui. Legal. Então, esse quadro merece também uma divulgação para ter mais... Com certeza, conte comigo. E eu espero. Bom, conte mesmo. Eu agradeço. Agora, Maurício, Max, quero fazer uma pergunta ao amigo. O público já está sabendo a qualificação desse homem, a história dele, que é uma história bonita. Ele teria 3, 4 horas, porque vocês já sentiram com o que ele falou, ele já participou em rádio, televisão, enfim, tudo que tinha de alto-falante. Alto-falante. Agora, sempre nessa tua história, como todo mundo tem, você teve algum projeto que você pretendia fazer e nessa história da tua vida deixou passar despercebido e tal? Tu disse, pô, ainda tinha vontade de fazer esse projeto. Tem ou não? Não, eu me realizo com rádio, o meu projeto, olha aqui, rapaz, eu trabalhei na Rádio Continental e depois fui diretor da Rádio Continental. E fui até sócio da Rádio Continental. E veja bem, eu gosto tanto de rádio que eu saí duro da Rádio Continental. Você vê, um sócio de uma estação de rádio, o nome da Rádio Continental no final dela, e ela foi vendida, eu tive sociedade em outras emissoras em Campos também continuei duro. O rádio, para mim, é meio da minha vida, eu vivo disso, mas não fiquei rico através do rádio. Meu projeto sempre foi rádio. Eu tive um projeto que eu não consegui realizar há uns 30 anos atrás, um pouco mais um pouco, Eu levei um projeto para Rio Tour para fazer uns shows de Réveillon na Avenida Atlântica. E na época o presidente da Rio Tour topou, aceitou. Eu tentei fazer com outros companheiros, um da TV Globo, um da Bandeirantes, 2 amigos, mas aí a gente faz, não faz, desânimo e tal. Aí passou o tempo, não fizemos o projeto e na época o presidente era o Trajano, ele falou assim, não, vamos fazer sim. E aí eu não fiz e hoje eles fazem esse trabalho de shows lá, mais ou menos parecido com o que eu pensava fazer, muito antes deles, na verdade. Foi um projeto que eu imaginei, mas não foi concretizado, infelizmente. Mas a ideia foi de fazer mais ou menos isso que eles fazem, bem antes dele. Era um negócio mais ou menos relacionado a samba, escola de samba, com palcos na Avenida Atlântica. Eles fazem um palco. Na época a gente pensava em fazer depois outros palcos no Réveillon e tal, com escolas de samba, colocando as escolas de samba, cada escola, as escolas vencedoras do ano anterior, elas estariam se apresentando com suas baterias, mestre-sala, porta-bandeira e tal, na avenida. Esse era um projeto meu, mas não deu certo. Projeto que eu tentei, mas realmente não foi para frente, até por culpa minha, eu acho. Mas meu projeto principal é o rádio. Projetos, minha família, meus amigos, Jesus Cristo, Deus, Santa Teresinha e o rádio. Agora, uma outra pergunta também. Você sabe que nessa história da nossa vida, sempre às vezes aparece alguém para botar uma pedra e tal, para você não ir à frente. Né? Você sabe disso, que levar por uma... Você cansou de dizer que te mandava embora aqui, ali, tal. Isso acontece muito. E as câmeras estão aí para a história da sua vida. Você tem alguma mágoa nessa tua história que você não, tinha porque veja vontade bem, de não, falar porque agora? veja bem. Faz parte da sua história. Quando eu fui, por exemplo, eu fui demitido, quando eu saí da Rádio Nacional, a Rádio FM Nacional, na época que eu dirigia, ela estava no auge. Então, ela foi vendida no auge. Eu saí. Então, eu não tive aquele prazer, aquela satisfação. Ela chegou a segundo, primeiro lugar na época, né? Ela era a rádio mais conceituada em termos de música de qualidade. Certo. A FM Nacional, na época. A Nacional estava numa situação. Então, saí, não era para trabalhar mais lá, o pessoal que estava lá na época não me queria, o que eu vou fazer? Aí na Globo.
Aí na Globo eu fiquei lá durante 8, 9 anos. Aí quando eu fui demitido da Rádio Globo, você vê, né? Eu recebi um dinheiro no período que eu fiquei lá. Paguei minhas dívidas, sobrou um dinheirinho, eu dei entrada num apartamento, comprei pela Caixa, e veja bem, há males que vem para bem, não é? Eu saí do emprego, perdi lá, mas ganhei o teto para minha família. E estou pagando, eu pago, tento pagar em dia, tudo é Caixa Econômica e tal, mas foi o meu trabalho, então não tem mágoa não. Tudo que aconteceu tinha que acontecer e depois deu certo para mim. Certo. Eu hoje estou feliz, sou feliz, graças a Deus, e vou ser feliz sempre. E já disse, tem uma proteção muito grande. Deus, Jesus Cristo e Santa Teresinha. Eu tenho essa proteção que para mim é fundamental. E tem uma outra coisa, você tem um talento. O talento vence qualquer barreira. Tem amigos, tem uma família boa, tem uns amigos. Porque às vezes tem gente que tem inveja desse meio para a pessoa pode estar no auge e tal. Então, cuidado, que não tem besteira. Eu sei, mas o importante é confiar no que você faz isso aí. E levar à frente, Isso aí. você vai abrindo os caminhos, deixa eu passar. O mundo é para todos. É verdade. É por aí. Então, por isso que existe a guerra, né, Berrê? Porque todo mundo só vê o seu lado. Né? Nós não somos nada, nós vamos deixar tudo aí. Você vê, o Santos Dumont inventou o avião, eles usaram o avião para soltar a bomba lá em Hiroshima. Você vê que o outro inventou a bomba atômica, e o objetivo não era aquele. Quer dizer, as coisas vão acontecendo, é verdade. Mas vem cá, Ailton, você voltou depois desse sucesso todo aqui no Rio de Janeiro para aquela cidade que também tem o Cristo Redentor, Mimoso do Sul? A Regina conhece tudo, né? Você foi em Mimoso do Sul? Não, mas eu pesquiso, né? Eu volto sempre lá, eu recebi lá há muitos anos, eu estava na Continental, de cidadão mimosense número 1. Uma vez por ano, eles escolhem um mimosense fora da cidade e prestam homenagem. Eu recebi essa homenagem há uns 30 e tantos anos atrás, quando trabalhava na Rádio Continental. Voltei recebendo outro título de expressão mimosense. Também fui homenageado lá. Agora, recentemente, o prefeito Giló Guarsoni me convidou e eu fui para lá também ser homenageado. Fui lá com o prefeito, um amigo lá, e fui lá, volto sempre que eu posso lá. Pedro Costa, o vice-prefeito, é meu amigo. Então eles me convidam, eu vou para lá, eu gosto da cidade. É a cidade que eu nasci, né? Sabe quem foi a minha parteira? Porque na época era parteira, né? A gente nascia com a parteira. É verdade. Foi a Dona Zica. Sabe quem era a Dona Zica? Não. Dona Zica é irmã da mãe do Roberto, tia do Roberto Carlos. Olha, que luxo. E ela morava em Mimoso do Sul, era parteira lá. E deixa pra gente então o seu e-mail de contato, seu aí telefone. que tá o negócio que eu falei. Tem que pegar para Clemens. Tem que ligar lá, quando é lá, você acessa lá. Alô Rio, né, que é fácil. Eu acesso o meu nome também lá, eu também, aí você vai ver lá, tem tudo lá. Agora minha mulher que cuida. Agora, nessa história da sua vida, você tem muita gente, eu imagino, de agradecimentos. Isso faz parte da sua história. Você quer agradecer alguém? Aí eu vou cometer muitas injustiças, porque é muita gente. Eu tenho que agradecer meus amigos que me ajudaram. Eu agradeço a todos. Tanto eu não falo em nome. Não, meus amigos que me ajudaram, muitos amigos me ajudaram, amigos irmãos, mas me ajudaram mesmo. Colegas do rádio, companheiros do rádio. Tem que ficar marcado. Do rádio. Não posso esquecer. Tá certo? Não posso esquecer essas pessoas que me ajudaram tanto. Não posso esquecer, aí eu vou esquecer os nomes, né? Um ou outro, aí eu vou magoar. Exatamente. Então não quero magoar ninguém, meus grandes amigos que me ajudaram, todos, na verdade, todos me ajudaram, todos esses amigos. A cada um deles um beijo, um abraço bem forte, muito obrigado, porque eles realmente me ajudaram. Eu tive o apoio deles em várias oportunidades. E os amigos valem mais do que grana. São, claro, são verdadeiros anjos da guarda. Eterno, né? Você conserva aquelas amizades eternamente. Isso é que é a riqueza. Eu poderia citar, assim, eu vou esquecer algumas,
Olha aqui, o Zé Carlos, eu fui para a Rádio Nacional através dele, teve Jorge Guilherme, teve o Antônio Carlos, teve o Washington Rodrigues Apolinho, teve o Hilton Gomes, teve permanência minha na Rádio MEC, o Orlando Guilhom, a minha ida para a Rádio Nacional, o Cristiano Menezes, está lá o Marcos Gomes lá, também gente boa, grande amigo. Assim, no fundo, são amigos que direto ou indiretamente ajudam a gente. Tem outros que eu gostaria de citar. Mas você esqueceu um. Foi o início do Palô. Não, esse aí eu deixei para o final. Porque a grande oportunidade, eu falei dele no início. Palô, por isso que eu estou falando. O início de tudo foi o Carlos Palô, porque ele que falou para o cara lá, bate uma CI, era comunicação, bate a CI e transfere esse rapaz, qual é o seu nome mesmo? O Hilton Birran, para o departamento de radiojornalismo. 2 dias depois, eu só tinha dado de trem até então, de Mimoso para o Rio de Janeiro, eu peguei um avião, você vai pegar um avião e vai para Recife fazer a cobertura da apuração das eleições. Lá disputavam o governo de Pernambuco, Miguel Arraes e João Cleófas. E eu fui, pela primeira vez eu peguei um avião. Eu fui de avião, eu nunca tinha andado de avião, né? Era só de trem. Eu fui para Recife fazer a cobertura. E você pegava o telefone, fazia uma ligação, de manhã só ia atender de noite aqui, porque demorava 10 horas. Aí eu consegui a onda curta da Rádio Jornal do Comércio e fiz os flashes para a Rádio Continental pelas ondas curtas, de uma delas da Rádio Jornal do Comércio. E chegava aqui na hora, esse Evandro Bandeira, que era o escuta, Evandro Bandeira, o que ele fazia? Ele captava na hora os flashes, botava no ar, e a Rádio Continental bombava na época aqui, né? E quando eu voltei, vim direto aqui para perto, para o Amarelinho, tinha a France Press para fazer a cobertura que o John Kennedy tinha dado um ultimato para tirar aqueles mísseis de Cuba, e as notícias chegavam direto para a France Press, e eu vi o Paulo me mandou do aeroporto direto para a France Press. Eu fui então transmitido lá da France Press, até que o último míssil foi retirado lá de um míssil russo que estava sendo colocado em Cuba, e o John Kennedy deu na época um ultimato para tirar, e quase que ali acontece e explode uma terceira guerra, não sei se Então foi o Palô que iniciou tudo praticamente. Esse foi um grande mestre. Exatamente. Um grande mestre. Agora, você como radialista... Agora, se eu esqueci alguém, que me desculpe. Desculpa, é que muita gente não pode se lembrar. Trabalhei na Rádio Continental com tantos amigos, vários amigos. Mas esses... Paulo Carinhos, que foi embora recentemente. Mas você pede desculpa àqueles que aqueles que eu, por favor. Mas que são seus amigos também. Meus amigos, meus irmãos. Exatamente. Agora, e o agradecimento principal, não posso deixar de fazer. A minha família, aos meus amigos. E a Deus, Jesus Cristo e Santa Teresinha, não posso esquecer nunca. Agora, você como radialista, vou fazer uma pergunta a você também, que o público está querendo saber. Quais são as suas preferências musicais que você toca tanto, e você tem as tuas quando tu está em casa? Eu gosto de escutar isso. Eu gosto de música romântica e gosto muito de samba. Opa! Samba. Gosto de samba enredo, por causa da história. Samba enredo conta uma história, né? Certo. Cada samba que você... Ele está contando uma história importante. Muito. Então, são histórias fantásticas. Então, eu gosto muito de samba enredo, gosto de samba de modo geral. E gosto de música romântica também. Eu não tenho preconceito em relação à música. Gosto de Gilberto Becot cantando em Mantenã, gosto de Frank Sinatra cantando New York, New York. Isso é a música que clássico. Eu danço com a minha mulher. Tocou, estou na rua, se ouvir, eu saio dançando com a minha mulher. É romântico, é verdade. E gosto do Lúcio Gatica, gosto do Telos Panchos, do Mendigo Gourmet. Eu gosto de todos eles, gosto dos cantores brasileiros, todos. Tem cantores fantásticos. Muitos. E infelizmente a mídia do Neguinho da Beija-Flor está aí, explodindo aí. Marcos Moran, grande cantor, que está esquecido. E Roberto Silva, que 92 anos aí, fazendo sucesso ainda, né? Porque ele chega e ninguém, pouco tocados, né? Mas se cantar no show é sucesso certo. E atores
de cinema, teatro, que você também falou hoje no seu programa. Eu sou fã, por exemplo, sou fã admirador do Tony Ramos. Nossa, admiro o Tony Ramos. Jogador de futebol, admiro o Zico pela dignidade dele, o Tony Ramos o Zico pelo talento, pela dignidade. Você é flamenguista? Sou. O Tony Ramos pelo talento e pela dignidade também. Vários atores que eu gosto, mas eu estou citando isso como se não dá para citar todo mundo. É verdade, mas tu tem as suas preferências, está mostrando para o público que ele quer saber também de você, da sua vida fora do rádio, tu tem as suas preferências, é verdade? Então, agora, eu queria saber se você, por acaso, alguma vez participou de sindicato, de jornalista, olha, de Associação Brasileira Brasileira da primeira de Imprensa. grande greve dos radialistas. Foi no dia exatamente que morreu John Kennedy. Eu estava fazendo um piquete na porta da Rádio Jornal do Brasil, estava fechada, as emissoras de rádio fechadas, desceu, estava lá, o Emílcio Frois era o presidente do Sindicato dos Radialistas, e a gente estava fazendo um piquete na porta. As rádios, todas elas silenciosas, exceto Niterói, porque eu não estava participando da greve aqui. Aí desceu um rapaz lá a United Press International, a UPI funcionava no prédio da JB na Avenida Rio Branco. Desceu um rapaz e falou assim, mataram John Kennedy. Foi aí que eu fiquei sabendo da morte do John Kennedy. Estava em greve, o rádio, eu participava dessa greve fazendo piquete. Eu não sei onde é que estão as fotos, eu tenho saudade dessas fotos. Nessa época tinha João Saldanha fazendo piquete, olha, essas feras, o Emílcio Frois era presidente do sindicato, estava Coli Filho também fazendo piquete, lá ele estava junto com o Coli Filho. Depois fomos para a porta da Rádio Tupi, na Avenida Venezuela, fazer piquete, mas ninguém entrava, ninguém estava ali, todo mundo, a adesão foi total à greve. De noite parece que furaram a greve na TVI, alguém foi para dar notícia da morte do John Kennedy. Não sei quem foi. Bom, Berriel, nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Eu quero também, falei de tanta gente, mas meu respeito aos grandes radialistas também, que já se foram, esses que realmente fizeram rádio, aqueles que lá na Rádio Nacional deram uma demonstração de excelência, na verdade, fazendo rádio. E a você, Maurício Marques, obrigado pelo convite, me honrou muito, fico muito feliz, muito orgulhoso, obrigado. A honra por ter me convidado aqui para participar desse programa. Gina Teixeira. Obrigado você também. Obrigado a você. Você sabe tudo de mim, né, da minha vida. Não, a gente até que tem né? Cristo lá na minha cidade, de Mimoso do Sul. Foi uma honra ter você aqui no nosso programa. Eu agradeço pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço também ao público, vocês viram aí a história da vida desse homem, é uma coisa fantástica. Ele já passou por televisão, rádio, ainda está no rádio até hoje. E teria muito mais horas para contar a história da sua vida. Mas o nosso programa tem histórias fantásticas. Você pega a história, por exemplo, do Aguinaldo Timóteo. Tenta trazer o Aguinaldo aqui para contar a história dele. Ele era com o Jó. É uma história fantástica, rapaz. O cara foi torneiro mecânico, motorista da Angela Maria, dormia no carro da Angela Maria, foi crescendo, se torna um ídolo e vende 40, 50 milhões de discos. Você vê, é uma história fantástica. É uma pena que é só 1 hora, porque esse programa merecia 2, 3 horas. É a história da vida das pessoas que estão passando aqui e as que vão passar. Teria 2, 3 horas, mas pelo menos 1 hora dedicada a vocês que passam aqui de coração, pelo convite, pela honra, porque nós sabemos que vocês dão valor, certo? E você bater um papo numa televisão, numa rádio 4 ou 5 minutos, você está sendo mostrado à mídia, mas não está contando a tua história, da sua vida, né? E o visual, né? Que a televisão também, é visual. Quem não conhece você ao vivo está conhecendo também. Não é? Quer dizer, então, essa honra a gente tem de apresentar aqui esse quadro. Espero que ele dure muitos e muitos anos. Tomara. Muitos venham aqui, conversem com você. E já que passaram, então agradecer. Muita gente aí que... Exato, que merece até, merece, né? Porque você homenageia após a morte de um inocente, né? Não. Então, a homenagem ao vivo, você vai guardar essa de vez em quando eu vou curtir, vou lá, vai coloco mostrar lá. até os Mas vou ver ao vivo também na televisão. Também, exatamente. Exatamente. Vou colocar na minha agenda lá, domingo, 19 horas, e quarta-feira, 15 horas. Você vê que já gravei os horários. Por isso que o nome é Momentos de Emoções, que cada momento é uma emoção diferente, que é uma história de cada um diferente, né? E o quadro é a vida do seu ídolo, que você é um ídolo do seu público.
Obrigado, meu amigo. Eu agradeço. Maurício foi uma Marques, honra, muito tudo obrigado, bom. meu irmão. Valeu. Quero agradecer o público também. Chico Teixeira, obrigado. Valeu. Eu agradeço a vocês todos pela companhia. Até agora. Momento de emoção vai começar, entrevistando o artista que em vida vamos exaltar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar. TVC Rio, canal 6 da NET, todos os domingos às 19 horas. Reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo. Vamos homenagear. TVC Rio, canal 6 da NET. Todos os domingos às 19 horas. Com reprise, às quartas-feiras, às 15 horas. A vida do seu ídolo. Vamos homenagear. A vida do seu ídolo está no ar, basta sintonizar, estaremos juntos em seu lar.